Olá, nós estamos aqui no nosso podcast da Maiore, mais um episódio que leva histórias inspiradoras, histórias que fazem a diferença. E hoje eu estou aqui com o Dr. Yuval Miyamoto, um empresário, além de sucesso profissional, é também líder do segmento do agronegócio, setor de sementes, a Mauá, que está completando aí 50 anos de existência. Vamos falar de toda a jornada desse líder, que não somente no setor do agro, mas também contar a jornada de sucesso dele na sua vida pessoal, sua vida profissional. Ou seja, nós vamos explorar ao máximo essa mente brilhante, essa pessoa extraordinária que é o Dr. Yuval Miyamoto. Nosso muito obrigado. Eu agradeço de coração esse tempo que o senhor está concedendo para nós da Maiore, mas também levar ensinamentos, palavras sábias, essa experiência de vida para quem nos assiste nesse momento. Nosso muito obrigado. E aí, doutor, eu gostaria de começar dizendo o seguinte: todos nós temos uma conexão, né? E o senhor, como foi a conexão com o agro, com a agricultura, com as raízes do senhor lá nos primórdios, né, descendente de japoneses? Queria que o senhor falasse um pouquinho, então, aí, como que iniciou essa ligação do senhor com a terra. Primeiramente, agradeço ao Dr. José Wilson Rosa, de Empresa Maiore, pelo convite de gravar esse programa de podcast. Maiore é nosso parceiro há mais de 20 anos, sempre nós assessorando no assunto organizacional, contábil, financeira, tributária e jurídica. Maiore é uma empresa de consultoria em gestão administrativa da empresa de agronegócio, sediado em Uberlândia, Minas Gerais. Muito obrigado. Como você está perguntando, nasceu minha paixão da terra? E eu respondo o seguinte: para mim não nasceu a paixão da terra, eu nasci nela, né? Minha família é de origem de fazenda, de café em Mariava, e naquela época toda a região norte do Paraná era forrada, tomada de monocultura de café. Então, muito obrigado, doutor Uau. Agora, essa origem que o senhor teve, já a conexão com a terra, nós sabemos que valores, princípios, aquilo que influencia as pessoas. O que influenciou o senhor no caso de escolher, né? O senhor formou, nós vamos falar depois mais adiante um pouco, o currículo do senhor, mas o senhor formou lá em agronomia, na universidade mais conceituada do Brasil, né, que é na USP. Mas o que influenciou, então, a jornada do senhor como empreendedor? Bem, gostaria de começar que eu nasci na colônia japonesa, por isso eu tenho esse sotaque, e recebi educação baseada no japonês. Estudei primário em Mariava e secundário em Londrina. Também fiquei na escola japonesa, pratiquei judô, atletismo, mas toda baseada na educação japonesa. Depois estudei secundário em São Paulo e terminei cursando agronomia no ESALC, Escola Superior da Agricultura, USP, em Piracicaba. E, em seguida, fiz curso de especialização em planejamento e comecei a trabalhar na fazenda, a minha fazenda de herança em café. Em 2002, fiz pós-graduação em administração no USP São Paulo. Isso é o começo. Muito bem, que jornada brilhante, né, esse começo do senhor. Agora, nós sabemos que o setor, né, do agronegócio, ele, durante anos, né, queria que o senhor falasse um pouco da trajetória de sucesso, né, como que nasceu a empresa Mauá. Só para reforçar, a Sementes Mauá, né, é uma empresa que atua no setor de semente de soja, semente de trigo. Foi a primeira empresa a ter semente certificado Paraná. Então, o senhor, como grande empreendedor, né, desse segmento, mas o que influenciou, antes do senhor montar a empresa Sementes Mauá, qual foi a experiência profissional do senhor? E também já iniciando um pouco dessa trajetória de sucesso das Sementes Mauá.
além de trabalhar na minha fazenda, eu comecei a trabalhar na cooperativa agrícola. Adquiri várias experiências, assistência técnica, trabalhei no primeiro projeto de ocupação do Cerrado, em sul de Minas, São Gotardo. Depois assumi gerência da produção de sementes da Cooperativa Norte do Paraná, onde adquiri experiência e descobri que para produzir sementes de soja, só soja, precisa de clima frio. E eu localizei esse clima adequado, o melhor clima, em Mauá da Serra. Então, em 1974, eu resolvi montar a minha empresa de semente em melhor clima, na Mauá da Serra, juntamente com 13 agricultores empreendedores capacitados, e comecei a Sementes Mauá. Por que comecei em 70? Em 1970, o governo começou a investir maciçamente no desenvolvimento da agricultura, ocupação do cerrado, tecnologia, fundou a Embrapa. Então, o Brasil teve um impulso muito grande. Até então, o Brasil não produzia alimento para autoabastecer. Importava 30% do alimento. Sempre arroz, feijão e carne. Então, o governo resolveu investir, reverter isso na pesquisa. E dentro desse plano do governo, eles queriam investir na produção de semente de qualidade, semente certificada. Então, em 1974, eu resolvi aproveitar e corresponder ao anseio do governo, montar uma empresa de produção de semente. É a primeira empresa do Brasil que tem planta adequada para semente, foi nosso. Aí, 13 agricultores que, junto, trabalhamos, são aqueles agricultores empreendedores que o Brasil inteiro não sabe, né? Mas é pioneiro no uso de plantio direto no nível de lavoura. Tanto que Mauá hoje tem Museu Nacional de Plantio Direto em Mauá. Então, essa tecnologia, sucesso do agronegócio brasileiro, o uso de plantio direto começou no Mauá da Serra. Muito bem, então, né? O senhor está contando aí, geralmente as pessoas que às vezes têm menos de 40 anos não têm essa experiência, esse conhecimento, né, que o Brasil hoje é um dos maiores exportadores, que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo afora. Porém, voltando à nossa trajetória, nossa jornada de sucesso aí das Sementes Mauá, conta mais um pouco, né? Além de ser a primeira empresa de semente certificada do estado do Paraná, então também nós sabemos que para aumentar a produtividade, tudo começa com a boa semente. Qualidade, eficiência, ISO. Conta um pouquinho também dessa trajetória da Mauá em termos de inovação e tecnologia. Como eu disse, na década de 60, ou seja, em 150 anos de independência do Brasil, até a década de 60, o Brasil importava 30% de alimento, não era autossuficiente. Então, teve esse incentivo, mas antes disso, eu trabalhei na cooperativa e trabalhei no projeto de assentamento da colônia, a primeira ocupação do Cerrado, em Minas Gerais. E, na época, Alisson Paulinelli era secretário de Agricultura. Também, nessa época, eu já comecei a plantar café, região de Franca, porque governo, Paraná, São Paulo, cafezal, devido a nematóide de geada, foi acabando. Então, o governo investiu na renovação de cafezal e deu um incentivo para plantio. Então, na mesma época, eu passei a plantar café em Franca. E também, eu estava formando café, mas trabalhando em cooperativa. Então, em 1970, depois de trabalhar no assentamento do Cerrado, eu
tornei chefe do departamento separado da sementes da cooperativa, a cooperativa, e descobri aonde tinha melhor clima e que soja precisava de clima frio. Aproveitando esse conhecimento e incentivo do governo, eu fundei Sementes Mauá na região adequada, com os lavradores adequados. E nós somos mentores, como já disse, o plantio direto, na prática, foi nosso. Então, comenta mais aí para quem está nos assistindo, né? O tamanho e a expressão das Sementes Mauá, em termos de quantidade de produção, quando ela lá atrás iniciou, quantos mil sacos que ela produzia, e hoje, quantos mil sacos que ela produz, e um pouco também, de uma forma objetiva, nesses 50 anos de trajetória da Mauá, o que mais impactou na qualidade da semente, mas também o que a qualidade da semente impactou na produtividade lá do produtor, do empreendedor rural que produz o grão, que tanto para o mercado interno quanto para o mundo é tão importante. Bem, como eu disse, o governo investiu na tecnologia. Aí fundou a Embrapa e qualidade da semente e outra tecnologia. Isso deve quase quadriplicar a produtividade. Então, em 1970, nós produzíamos 20 sacos por hectare de soja. Hoje, produzimos 80 sacos, ou 4 vezes mais. E hoje, o Brasil é o maior exportador de soja do mundo, e 50% da exportação brasileira é do agro, né? Eu comecei no Mauá, na época, não era tão pequeno, mas comecei pequeno, produzindo 100 mil sacos de soja de 40 quilos de semente. E armazém 2.500. Hoje, eu tenho 800 mil sacos de 40 quilos no armazém de 36 mil metros quadrados. Ou seja, nesses 50 anos, minha empresa cresceu 10 vezes, né? Hoje, nós investimos, além da área de semente, em outras áreas, a Fazenda Mato Grosso, rama imobiliária, e grupos. Hoje nós somos um grupo, chama Grupo Sementes Mauá, com organização dividida em 8 holdings, né? Tá? Mais ou menos isso aí. Ok, muito obrigado, então, pelo esse resumo tão importante, né, da trajetória da Mauá. E aí também, além de inovação, tecnologia, qualidade, o senhor destacou um quadro muito importante, né, que o Brasil, então, deixou de ser importador de alimento e passou a ser exportador. E, às vezes, as pessoas não têm esse conhecimento de que o aumento da produtividade contribui muito, e não necessariamente que houve um grande desmatamento ou que houve algo que, às vezes, tem muito fake news aí nas redes sociais, né? Isso acabou aqui de confirmar, de validar que a produtividade, a pesquisa, a tecnologia iniciou lá na década de 70, 80, 90 pela Embrapa, mas também trazendo agora para uma trajetória mais recente, qual o impacto que a tecnologia, a questão, existe às vezes barreiras ou receio das pessoas entender que a soja transgênica. Eu queria que o senhor falasse também, para mim, eu não sou especialista, mas eu estou aqui com o senhor, o que essa questão lá em 2002, 2003, o senhor, enquanto um líder e também presidiu várias entidades de classe, que eu vou falar daqui a pouco, segura aí, né, que eu estou aqui, mas lá na Abrazen, o senhor exerceu um papel muito importante da introdução dessas cultivares que pudessem, além de contribuir para aumentar a produtividade, mas também outros fatores que o senhor poderia explicar para nós. Eu ainda queria cumprimentar a nossa empresa, agronegócio, setor do agronegócio, faz sucesso. Mas nenhuma empresa do porte ou qualquer empresa de agronegócio não pode ficar isolado somente na área de produção. Eles precisam ter parceria e
e trabalhar numa engrenagem administrativa completa. Para isso, toda empresa, além do trabalho no campo, precisa da assessoria, a parte da organização fiscal, tributária, jurídica, organização. É necessário, porque se grande empresa ficar só na área de operação e produção, ele não vai ter sucesso completo. Então, nossa empresa, contamos com parceria, assessoria da empresa maiores, consultoria de gestão da CEO da Uberlândia, há mais de 20 anos. Eu acho, e tenho certeza, parte do sucesso da nossa empresa deve parceria com vocês, da empresa maiores. E também não termina assim. A produtor de semente também precisa ter bom relacionamento e parceria com a empresa de pesquisas, né? Então, a nossa empresa tem um bom relacionamento, parceria com a empresa de pesquisa genética, Brasmag, TMG, BASF, Integrado, Monsoy, Embrapa, Singenta. Como empresa de tecnologia e outro, esses aqui são pesquisa genética e tratamento de sementes com Corteva, Singenta e BASF. Quando nós começamos, tinha uns 3, 4 variedades de soja. Devido a esse investimento da empresa, entrou patente no Brasil, nós temos mais de 250 variedades de soja. E antigamente tinha sementes, variedade de soja, para Rio Grande do Sul até São Paulo, era uma variedade só. Hoje nós temos variedade própria para cada região, né? Então, fica muito especificado e aumenta a produtividade e resistência. E nós estamos colhendo resultado desse investimento conjunto de produtores de semente, empresa de pesquisa, tratamento de semente e aumentar a produtividade para que o Brasil aumenta. Nós começamos com 40 milhões de toneladas em 1970, hoje 320 milhões. Nós temos condição de Brasil investir, nós chegamos a 700 milhões, maior produtor de grão do mundo. Porque hoje, o maior produtor de grão é China, 650 milhões. Estados Unidos, 550, e Brasil está com 320 milhões. Depois vem a Índia, a Rússia. Mas todos esses outros países já estão não tem mais capacidade de aumentar a área. E o Brasil tem condição de aumentar em dobro a área, ocupando a pasta degradada e dobrar a produção de 320 para 650 e passando a ser maior produtor e exportador de grão do mundo. E eu quero dizer, não adianta uma empresa, um país, produzir alimento só para autoabastecer. Nós precisamos ter uma mente mais aberta, que nós precisamos produzir bastante alimento, exportar, não para ganhar dinheiro, mas abastecer e tratar a alimentação de todo o produto do planeta. Hoje, a exportação brasileira, o que nós exportamos, alimenta 800 a 1 bilhão de pessoas. Mas nós, no futuro, precisamos alimentar 3, 4 bilhões de pessoas. Essa é a nossa missão. Então, o senhor está destacando aqui, você que está nos assistindo, é muito importante essa análise, né? Nós estamos aqui com uma pessoa que, além de ter um conhecimento de uma forma especialista, né, do setor de semente, mas também o senhor tem um conhecimento do mercado como um todo, de um líder que inspira a pessoa, um líder que, além do sucesso da Mauá, né, que está entre as 6 maiores empresas sementeiras do Brasil. E nós agradecemos, né, essa parceria com a Maior na parte jurídica, tributária. Mas aí eu queria colocar um ponto também aqui, né, só para fazer uma observação. Não é o tema principal aqui do nosso bate-papo, do nosso podcast, né? De uma maneira importante e tem que ser levada muito a sério a questão da responsabilidade do empresário. Mas também eu vejo, assim, por esses 20 anos que eu conheço o senhor,
do senhor fazer aquilo que gosta, né? A pessoa ter paixão, fazer aquilo que gosta, mas também não existe sucesso de uma empresa, no caso de semente, se o setor todo não for unido ou se o setor não for forte, né? E aí é muito importante a gente quebrar esses paradigmas. Eu queria que o senhor falasse um pouco também a respeito da experiência. Eu vou citar alguns exemplos aqui, mas o currículo do senhor, como que o senhor consegue tempo, né, durante todas essas décadas, né, década de 80, 90, 2000, por exemplo, olha aqui, o currículo do Dr. Uau, ele foi presidente da ProSoja, ele foi 2 vezes presidente da APASEM, que é a Associação Paranaense Produtor de Semente, foi 2 vezes presidente da FELAS, que é a Federação das Empresas Sementeiras das Américas, foi 4 vezes presidente da Abrasem, que é a entidade mais importante que congrega todas as entidades de sementeira dos estados, 4 vezes presidente, também presidiu o Congresso Internacional de Semente, foi assessor de ministro da Agricultura, membro da Fiesp, conselheiro da Embrapa, enfim. Eu quero dizer para você que está nos assistindo que nós estamos falando com uma autoridade, com uma pessoa que entende e tem conhecimento daquilo que está falando. Ou seja, não é ninguém aí que está pegando informações e simplesmente repassando. Nós estamos falando de uma história, né, de mais de 50 anos de experiência. Agora, a pergunta é, como que o senhor ter sucesso na vida empresarial, mas também consegue encontrar tempo para poder dedicar e presidir e levar benefício para toda a classe do agronegócio, para todos os sementeiros? O que o senhor leva de aprendizado para todas as pessoas que estão nos assistindo em relação a essa doação do tempo do senhor para as entidades de classe? Bem, eu quero começar dizendo que tempo não é limitado. Tempo, gente que faz, e eu acho que nós temos tempo que quiser. Eu sempre achei que todo homem deve doar além da sua parte profissional, de sua empresa. O homem, quando pode e deve almejar, doar parte do seu dom, seu conhecimento à sociedade. Então, cada pessoa tem jeito de doar o seu potencial para a sociedade. Eu, como Deus permitiu, sempre dediquei na área associativa. Então, Associação do Semente, Associação Internacional, né? Trabalhei na diferente área associativa, né? Trabalhei, então, na Abrasem. Quando eu trabalhei na Abrasem, eu tinha bom relacionamento com Embrapa, era líder da pesquisa. Trabalhei intensamente para a introdução de tecnologias de transgênico no Brasil. Era muito contra politicamente, mas tecnicamente eu achei que precisava aceitar a nova tecnologia, junto com o ministro Pratini de Moraes. Essa tecnologia que deu salto na produção da agricultura, da produtividade de todas as culturas. Nós estamos falando soja, mas no milho, flor, fruta, então deu um salto. É tecnologia. Nós temos outra tecnologia que deu grande salto, o que eu já falei, o plantio direto. E mérito da Embrapa é que nós temos soja, que hoje é a maior produção do Brasil e maior quantidade de produção, a soja. A soja é de cultura de clima temperado. Então, só plantava na região fria da Argentina, Rio Grande do Sul, nos Estados Unidos. Era limitado. Embrapa transferiu a soja para clima tropical. É tecnologia brasileira. Hoje planta soja do Rio Grande do Sul até Maranhão, no Pará. Esse é o grande sucesso que nós alcançamos a investimento em tecnologia, né? Então, eu sempre achei que o homem
no final, que nem eu, no final da vida, no final da carreira e sempre, minha existência, além da minha empresa, eu dediquei a servir e dar alguma coisa de mim para a sociedade, Isso é muito bom, né. né? Principalmente você que está nos assistindo, que é mais jovem, às vezes você que quer algo muito rápido, às vezes quer plantar, por exemplo, um pé de jabuticaba e já querer em um mês receber o fruto. Então nós estamos aqui com ensinamentos, com experiência atual, né, que essa trajetória de sucesso. Mas eu queria ainda pegar alguns insights, né, do senhor em relação a algumas conquistas, além da parte tecnológico e muito bem já explicado pelo senhor, como que o Brasil conseguiu atingir esses excelentes índices de produtividade, mas também eu me lembro, né, assim que eu conheci o senhor, 2002, 2003, 2004, eh, nós passamos por uma mudança, como o senhor já explicou na parte tecnológica, mas também a questão tributária, né? O Brasil hoje tem uma complexidade da carga tributária, mas lá naquele período, né, houve um esforço, além da Braskem e de outras entidades de classe, em buscar uma tributação menor do agro, até porque o Brasil exporta alimentos, ele não pode exportar tributos, né? Então, lá o senhor muito bem conduziu a questão da não tributação do PIS e da COFINS sobre praticamente todos os insumos, adubo, fertilizantes, defensivos e também de sementes, né? Isso foi muito importante, a não tributação do PIS e COFINS, consequentemente, o produto fica mais barato para o consumidor, né, no caso, aquilo que é consumido aqui no Brasil, e também, consequentemente, o Brasil se torna mais competitivo para exportar. Agora, nós estamos diante de uma reforma tributária. O que que o senhor entende, né, da reforma tributária no sentido de, sim, tem que simplificar a carga tributária, hoje é muito complexo, nós gastamos mais de 2.000 horas para poder entregar e calcular tributos, trabalhamos cerca de 149 dias só para pagar tributos, mas o senhor é a favor ou contra em relação à reforma tributária, que tem que simplificar, mas para que não tenha aumento da carga tributária para nenhum setor, mas principalmente também para o agro, que não tenha aumento da carga tributária? O que que o senhor pode falar a respeito disso? Primeiro, tributo. O Brasil é um país que tem um dos maiores tributos. Então, quem administra um país não pode administrar custo do tributo. E o Brasil é um dos países que tem maior tributação. Na época de 2003, nós trabalhamos muito no negócio de ICM e CONFINS. E hoje está discutindo no Congresso, Senado, a mudança de tributação e querer taxar a agricultura. Brasileiro, e nós precisamos entender que tributar uma coisa de segurança nacional não é adequado, porque alimentação é segurança nacional, né? Abastecimento alimentar é uma dádiva, é responsabilidade de um país, e no caso do Brasil, mas não é só o país, é tributação de alimento, fica caro para quem exportar e quem assumir. Então, como é que vai tributar? Já está tributando, vai tributar uma coisa de segurança alimentar, segurança de pessoa não passar fome. Se fala que pessoa passa fome, falta alimento, mas como é que vai deixar mais caro a produção agrícola? Então, nós precisamos ver que produção agrícola não pode ser meio de ganhar dinheiro no tributo para administrar mais fácil. E sim, é questão de segurança nacional, segurança de alimentação para subsistência e cobrir necessidade alimentar de toda a humanidade do brasileiro, para começar brasileiro. Então, eu sou contra tributar alimento. O governante país não pode querer tributar a questão alimentar, segurança nacional. Isso. E então, deputado, senador, precisa pensar como é que vai tributar a alimentação, que é subsistência de uma pessoa. E aí, só para complementar, se eu permitir, doutor, de fato, né, nós, enquanto especialista da área, né, tributarista,
nós estamos acompanhando de perto a questão da reforma tributária, entidades de classe lá, né, como a Abrazen, IOB, a Frente Parlamentar Empresarial e tantas outras entidades de classe, né? Apesar de que ainda é um pouco prematuro da gente falar como que será a carga, como que será a alíquota, mas nós sabemos que o cenário atual, ele é exatamente, mesmo que tenha os produtos da cesta básica não tributados, nós estamos dizendo a cadeia do agronegócio, né? Porque às vezes chega lá o arroz, o feijão, o óleo, a proteína, mas aí você tem a cadeia do agro é muito ampla, porque você produz o trator, você tem o adubo, a soja também tem a ração. Então, hoje, esses outros produtos, né, o empreendedor, nós devemos sim estar buscando participar de uma forma efetiva, assim como o senhor está cedendo o tempo do senhor aqui para participar desse podcast, para levar essas informações para as pessoas que estão nos assistindo. Nós temos cerca de 20,5 milhões de CNPJs do Brasil. Cerca de 90% deles são empresas pequenas, né, empresas do Simples. Mas também, né, eu queria que o senhor, antes de a gente passar para outros tópicos, essa responsabilidade do empreendedor, dos empresários, imagina que nós somos 20 milhões de pessoas assumindo a responsabilidade de empreender, mas empreender nesse sentido de falar para o empresário amigo, colocar a questão da reforma tributária como tema importante e nós, empreendedores, usarmos isso, sermos protagonistas da mudança da reforma tributária. Então, eu agradeço a participação do senhor, mas também o senhor acredita que esses empreendedores, eles podem e devem contribuir para poder estar cobrando o deputado ou estar conversando com os amigos? Qual que é a opinião do senhor desse papel de ser protagonista da reforma tributária? Nós precisamos ver essa reforma de tributação no outro ângulo do prisma. Quando 20 milhões de empresário fazer com ser deputados, senadores e não deixar tributar a agricultura, dá uma impressão que nós estamos fazendo lobby da classe para nós termos lucro. Não, nós estamos fazendo essa força para que esse tributo, no final, vai cair no consumidor. No final cai. E quem é consumidor? Tem pessoas humildes e pobres. Vou citar um exemplo. Nós produzimos soja, 160 milhões. Metade é exportado. Esse metade exportado alimenta 800 milhões de pessoas lá fora. E metade que ficar, 21% fica óleo de cozinha, óleo de diesel. E desse óleo, 23% é exportado. 79% que sobra é farelo. Farelo, metade é exportado para usar na outra alimentação. Metade no Brasil. Metade do farelo que o Brasil fica, o que vai? É ração. Ração de gado leiteiro, ração para frango, frango poedeira, ração para porco. Ué, quem consome ovo está pagando o tributo que foi taxado, né? Quem toma um copo de leite está tomando soja foi tributado, né? Então, quem come frango, ovo, leite, são alimentos acessíveis ao pobre. Da onde veio? Veio de soja foi tributado a produzir. Então, nós não podemos pensar egoisticamente. Nós não estamos falando abaixar tributo para que a pessoa do agronegócio nós deixar ter mais lucro. Nós temos medo que este tributo inevitavelmente passa para o pobre. Então, tributo no final é castigado para o povo mais humildes. Por isso que nós precisamos trabalhar que esse tributo não seja oneroso para não prejudicar a população humilde. Muito bem, né? Senhor. Uma colocação excelente, né? O senhor está tendo essa visão de que lá na ponta final o consumidor vai ter menos poder de consumo, né? Porque vai ficar mais caro o produto. Eles podem consumir ovo, leite, carne mais barato. Agora, se o governo está querendo taxar aqui na produção, vai taxar no consumidor. E pessoal, pessoal humilde não tem jeito de fazer lobby e vai sofrer.
passa fome. Então, nós somos defensor de que a população, todos, humilde, toda a população, tenha alimento adequado e mais barato, que eu acho que para isso que nós trabalhamos. Muito bem, mas aí para a gente dar sequência ao nosso podcast aqui, né, que é muito importante também, a gente explorar um pouquinho aqui bem rapidamente. A gente fala hoje dessa questão do ESG, né, que é a sigla em inglês, né, e como é um bate-papo mesmo, né, e esse bate-papo às vezes nem tudo está no roteiro, né, e aí como o senhor falou agora, uma coisa muito importante, então nós estamos falando de responsabilidade social, a questão do meio ambiente e a questão de governança. Então, quando o senhor coloca aqui que participou de várias entidades de classe, o senhor também, eu acho que poderia, né, falar um pouco para os nossos telespectadores essa questão não só da Sementes Mauá, né, em relação ao meio ambiente. Eu sei que o senhor também, né, poderia explorar um pouco essa questão do voluntário que o senhor faz, né, independente da empresa, o senhor também, como ser humano, ajudar o próximo, que é a responsabilidade social e a governança. Então, o ESG, o senhor poderia contribuir aí um pouquinho, meio ambiente, responsabilidade social, governança, o que o senhor poderia falar aí com essa vasta experiência do senhor? O que são as ações que o senhor já fez e que o senhor acredita que também outros empresários e a população em geral deveria fazer? Meio ambiente, reserva, o que a gente entende e que está passado para a comunidade é tudo distorcido. O Brasil tem 850 milhões de hectares. Desses 850 milhões de hectares, a agricultura só ocupa 9%. E pastagem é 18%. Só que 18% da pastagem, a metade, ou 9%, tranquilamente pode usar para a agricultura. Ou seja, o Brasil pode duplicar a atual área sem avançar no mato, no reserva, Amazônia. Só que é muito distorcido e mal informado. Fala que soja agride mato. Não, eu já falei, soja e nós temos 9%. Argentina, 14% para a agricultura. Brasil, 9%. Estados Unidos, 20%. E todo país europeu, para a agricultura, usa mais de 50%. E eles cobram do Brasil que a agricultura está avançando, matam, mas eles já avançaram mais de 50%. E Estados Unidos, 20%, a Argentina não fala nada. Fala que o Brasil, a soja está desmatando. Isso aí é pura desentendimento. Para não falar mais coisa pior, fala que é desinformação. Brasil conserva 53% de mata, ou toda a bacia amazônica. Bacia amazônica, tem uma mocinha que falou que é Amazônia. Nunca foi. Tamanho da Amazônia, a pessoa não tem nem ideia. A Amazônia, a bacia amazônica, os 15 países, toda a Europa cabe na Amazônia. Esse o Brasil está conservando. Aí, Estados Unidos, outros países que está conservando reserva, são deserto. E nós reservamos mata. Então, é mal compreendido. A agricultura, nós preservamos e ocupamos apenas 9%. E ter maior produtor exportador de alimentos do mundo. Como eu estava dizendo, cada país tem seu dom, né? Seu destino. E do Brasil é alimentar o mundo. Não é alimentar brasileiro que já está alimentando. Brasileiro não passa fome, que nós estamos autossuficientes. Estamos exportando. Mas nós não estamos exportando só para ganhar dinheiro. Nós temos uma missão humanitária de alimentar bilhões de pessoas que não têm comida. Então, eu acho que a missão do Brasil é tornar a legado e vocação do Brasil é produzir alimento para a humanidade, né? Então, o papel do Brasil pode dizer bem claro,
nós seremos, no Brasil, o destino ser celeiro do mundo. Tanto mais rápido brasileiro e o Brasil entender e assumir esse papel de celeiro no mundo, nós tornar esse objetivo. Tanto mais demorar, e nós vamos demorar. Então, nós estamos divagando e perdendo. Nós não ocupamos toda a área de produção brasileira ainda, porque nós temos todo o Nordeste sobrando. Porque meu professor de faculdade falava, em 1965, falava, o futuro do Brasil está no Cerrado, 50 anos, então até ano 2010. Mais 50 anos é ocupar Nordeste. Nordeste, o que falta no Nordeste? Água. Água. Nordeste é rico em água. Subsolo, tem aquífero de Botucatu, nós temos mar de água doce embaixo do Nordeste até aqui em São Paulo. Só que não é furado, mas basta furar que nós temos água sobrando. E Nordeste não tem tecnologia, é Embrapa, nós temos tecnologia e água. Nordeste vai ficar uma Califórnia, maior produtor de flores, frutas, e nós estamos ainda, reservando. Então, Brasil é questão de tempo, vai ser celeiro do mundo tal. E tanto mais ser brasileiro acordar e Brasil aceitar, é melhor, porque é nossa vocação. O senhor falou uma coisa aqui que a gente, é a mentalidade, né? Essa mentalidade, o senhor como descendente de japoneses, isso demonstra a questão nossa cultural, a questão do brasileiro ser protagonista em alimentar o mundo. Essa missão que o senhor muito bem explicou, né? E aí, eu queria fazer uma analogia aqui para você que está nos assistindo. Nós brasileiros dizem que nós gostamos de uma forma desenfreada do futebol, né? Eu me lembro, por exemplo, lá em 82, quando o Brasil perdeu o jogo para a Itália, as pessoas choravam e muitas coisas mais, né? Então, o senhor acabou aqui de demonstrar e comprovar, através dos números, que o Brasil, sim, ele exercer esse papel de protagonista para poder fazer na prática aquilo que, às vezes, tem os debates aí das ONGs da vida e que, às vezes, está interrompendo. Mas ainda a gente não quer concluir o podcast. Só fez uma abordagem final, né, assim, muito bem colocada, essa questão do Brasil. Eu sou apaixonado por questões que traz conhecimento genuíno sem interesse. E isso eu convivo com o senhor, né, e estou conhecendo um pouco mais da história do senhor aqui nesse podcast, mas também eu queria pegar mais uns minutinhos, né, já que o senhor tem essa capacidade, né, de analisar a maneira das coisas sistêmica, mas também me falar um pouco do lado pessoal do senhor, do hobby, falar um pouco da responsabilidade social, né? Mas antes de entrar na área pessoal, eu quero repetir o seguinte: o trabalho que nós estamos fazendo em Brasília, de abaixar o tributo, fica bem claro que nós não estamos pedindo abaixar para nós. Nós estamos trabalhando que o tributo, o alimento chega no consumidor de qualquer classe, principalmente pobre, é preço justo. E não ser embutido um tributo do leite que ele come, pão que come, né? Frango, né? Frango é grande alimento, seja tributo. Então, essa aí já é questão social e respeito. Tanto que o Brasil está muito taxando, outros países têm muito subsídio. Então, esse fica bem claro que o tributo nós estamos defendendo, não é defesa de lucro, resultado, agronegócio nosso. Nós estamos defendendo a humanidade. Daí precisa ser bem claro, né? E outro que eu falei, todo mundo, todo empresário, todo mundo de diferente área e de quantidade e tamanho, nós precisamos ter na mente que nós nascemos aqui e precisa de uma parte, nós precisamos doar em qualquer atividade, né? E eu
trabalhei parte na associação e tal, mas também eu tenho parte de hobby, né. Então como hobby, eu gosto de cozinhar e cozinho. "Ah, você faz comida japonesa?" Não, comida japonesa é o que eu faço menos. Claro que eu faço comida japonesa, mas eu faço espanhol, italiano, tudo, indiano, né, comida chinesa, eu faço. Eu gosto e dá uma distração e sempre eu tenho 60 facas, né, então, 60. dia que eu amoro faca, leva 3, 4 horas. Esse aí é uma parte de capricho, né, tá. E também eu dedico o cultivo de orquídeas, já há 20, 30 anos. É uma parte de desenho, você ter uma mexer, coisa delicada. Então, eu não faço ikebana, mas eu faço cultivo de orquídea. Esse é meu passatempo do fim do ano. E também, ainda eu estou afastado da vida associativa do agronegócio, mas eu trabalho na colônia japonesa do Paraná, eu sou conselho da colônia japonesa e também conselho da Santa Casa da Irmandade Londrina, né. E também eu sou maçom grau 33 e a maçonaria faz também benefício. Então eu estou sempre integrado a alguma coisa que a gente pode continuar doando à sociedade. Eu acho que, todo homem seria bom pensar um pouco no outro. Então, para finalizar, maior preocupação nossa é tem gente que quer tributo para administrar facilmente, mas nós vamos defender e nós não vamos defender a classe, vamos defender o consumidor, que tanto necessita, né. Então, para estar finalizando, o É. senhor colocou muito bem essa liderança. O senhor, enquanto pessoa que é um influenciador, né, do agro, uma autoridade no setor de semente, uma autoridade no agronegócio, e muito bem aqui colocado para os nossos telespectadores, essa questão muito importante, né, da responsabilidade do brasileiro, ser protagonista, né, dos empresários, né, defender os interesses daquilo que é melhor para a nação brasileira. E no mais, né, nós queremos entregar para o senhor, né, essa questão de uma lembrança aqui, né, vou pegar aqui, por favor, pega aqui, a questão do senhor gosta, né, do hobby de cozinhar, e aí nós queremos entregar isso aqui para o senhor, o pessoal da Maiore, né, para a gente estar encerrando, né, eu fico assim até emocionado como que a gente deve preservar as coisas boas, né? Um bate-papo de conteúdo, um conteúdo que não tem segundas intenções, com transparência, um conteúdo que leva informação para as pessoas. E nós queremos aqui, então, né, já que o senhor iniciou a trajetória do senhor com a terra, e aí encerrando aqui com um hobby do senhor, que é cozinhar. Espero que o senhor goste. E mais uma vez, nosso muito obrigado por esse bate-papo Tá. aqui, né. Se eu quiser abrir aí, o pessoal que preparou para o senhor, Quero né. dizer que eu gosto de ganhar presente. Todo homem, no fundo, é carência e gosta de presente. Na minha empresa, quando tem qualquer embrulho, o primeiro coisa, de quem quer aquele embrulho? A gente tem carência de qualquer presente. Esse presente que você está trazendo, já de presente, sem olhar, eu gosto. E você falou que é para meu hobby, ainda eu vou gostar mais. Agora, gosto de presente. Conheça a Mauá, né, a questão do meio ambiente. Eu estive lá na UBS, a questão de proteção de nascente e, mostrar também que se você tem água na sua casa, é porque tem um produtor rural que preserva a nascente, porque o rio que abastece a cidade, ele não nasce na cidade, ele nasce numa propriedade de um produtor rural, né. Então também é importante a gente reforçar isso daí. E se você está comendo, se você tem uma comida, né, tem gente acha que fez uma pesquisa, as crianças às vezes de 7, 8 anos acha que o leite ele é dado, na caixinha no supermercado, né. Minha empresa lá, uma área de 50 hectares. Quando nós instalamos, era samambaia e capoeira. Hoje é totalmente reflorestado, né.
Ai, que bom, obrigado. Nós ganhamos isso. Agora Então, precisa passar para o pôr- senhor fazer as considerações finais, as palavras finais aí que o senhor pode fazer, tá encerrando aqui. Depois também eu farei aí as considerações. Por favor, doutor Ual. Eu quero terminar que o sucesso da minha empresa não deve só nós. Nós somos gestor, mas teve grande ajuda e apoio e incentivo do governo. Na época, eu plantei café com incentivo do governo, montei empresa com incentivo do governo e tem muitas parcerias cooperativas, tudo, e também apoio da sociedade local. Então, nós não podemos dizer que o sucesso da minha empresa deve... Eu apenas tenho a oportunidade de gestão. Como disse, a minha empresa não teria sucesso, não seria empresa de pesquisa de genética, assim como nós não teve orientação e acompanhado de empresa maior, orientando a parte tributarista, a parte contábil, que nós, agrônomos, não sabemos. Então, o sucesso da minha empresa depende da parceria com maior, a orientação parte administrativa, a empresa de pesquisa, empresa de tratamento de semente. Então, podemos dizer, nós somos o ser social e para isso que trabalhamos, para isso que contamos, e nós temos missão. De por isso que nós precisamos produzir alimento para a humanidade. E para isso eu posso trabalhar, eu tenho a agradecer a Deus essa oportunidade que me deu. Muito obrigado a maior, a parceria, mais de 20 anos, e com isso vocês nos orientou, e muito obrigado. Nós agradecemos, né? Quem quiser saber mais informações da Maiore, acesse o nosso site também, para você conhecer mais das sementes Mauá. Acesse o site, as redes sociais da Mauá, da Maiore. Nós agradecemos a você, faça os comentários, sugere aí novos temas no nosso podcast e principalmente de gratidão mesmo, Dr. Ual, de coração, esse bate-papo e principalmente ver a paixão que o senhor tem e a felicidade do senhor estar doando esse tempo aqui no podcast, e talvez esse seja um segredo para nós mais jovens, né? Que é fazer o que gosta e buscar a felicidade, às vezes, nas coisas simples, que o sucesso, ele é consequência, né? Nosso muito obrigado e que venha mais 20 anos de parceria. Nós que agradecemos a parceria e convivência. Obrigado, viu? Obrigado.